sobre a história dela, eu mesma não conhecia a Joaninha. Então, é muito incrível, é muito louco, na verdade, a gente pensar que existem pessoas tão importantes para nossa cidade, para o nosso país, e que foram importantes para o mundo, porque a Joaninha teve um impacto mundial, ela tem o nome dela no Guinness Book, ela foi a aviadora acrobata mais jovem do mundo, que o Guinness Book é o livro dos recordes, e ela tá lá no Guinness Book, uma tailatiana, brasileira, e tá lá, e as pessoas esquecem do legado que ela teve. E pra mim, reviver esse legado, reviver aquilo que a Joaninha representava nesse documentário, foi uma missão e algo muito importante a se fazer. Então eu pesquisei bastante sobre ela, utilizei o livro do Dimas, conversei muito com o Dimas, porque ele tem um acervo histórico gigantesco. Ele é uma pessoa que tem uma cultura de outro nível. Então eu ia na casa dele, a gente conversava sobre a Joaninha e ele me contava, me mostrava as coisas que ele sabia. E eu tive muito essa oportunidade para poder colocar tudo isso na minha interpretação como a Joaninha. Então, li muito sobre ela e pesquisei o máximo possível para poder reviver isso. E é muito importante esse documentário para a gente recontar novamente essa história e relembrar as pessoas quem foi a Joaninha. Então conta pra turma quem foi a Joaninha. A Joaninha. E fala algumas coisas do documentário que eu vou querer assistir esse documentário. A Joana Martins, mais conhecida por todos como Joaninha, é um apelido carinhoso, ela tem vários apelidos, Namorada dos Ares, Águia de Taubaté, que é o que leva o nome do documentário. E ela foi uma pessoa, assim, que teve um legado gigantesco, uma história maravilhosa. Ela começou muito jovem na aviação, aos 14 anos de idade. E ela foi a aviadora mais jovem do mundo, ela fazia acrobacias, os loopings, e ela foi reconhecida mundialmente por esse talento dela, tendo o nome dela no Guinness Book e sendo reconhecida pelo presidente da França, pelo presidente dos Estados Unidos, que chegaram a mandar um convite, oficial para ela, para poder conhecê-la, e foi reconhecida até mesmo pelo Hitler. Adolf Hitler queria conhecer. Adolf Hitler, ele não chegou a mandar um convite oficial para poder conhecê-la, mas ele queria conhecê-la. E Ficou meio ali, né? Pra querer. No meio da guerra, né? Na guerra, né? Será que esse aviãozinho voa mesmo? E, obviamente, né, os pais da Joana não aceitaram isso, até porque em período de guerra, 1940, ela tinha 14 anos na época, 14, 15 anos. Que isso? E ela ganhou... Eu não conhecia a Joaninha, sou jornalista, hein? Sim. Não conhecia a Joaninha. Ela ganhou o primeiro prêmio dela em 1941, e ela trouxe prêmios renomados para nossa cidade. E é muito incrível esse legado dela e a gente conhecer quem foi Joaninha. E ela teve homenagens como o hangar, daqui que leva o nome dela, e o Guaraná Joaninha, o famoso Guaraná Joaninha, que em algumas... Qual é o nome? Algumas embalagens, Em né? embalagens, a gente vê no a rótulo. imagem... É no rótulo. No rótulo. Em Eu alguns falo porque eu rótulos- morava na rua do Guaraná Joaninha. Sério? Eu não morava... Meus pais, minha mãe mora até lá. Mora ainda na mesma rua. E o Guaraná Joaninha agora é uma igreja, o prédio está abandonado, a fábrica. E a gente subia, tinha um morro, a gente subia um morrão para poder comprar, porque a gente levava garrafa, Sim. subia com carrinho de mão, de piruzinho, que a gente fala aqui, Sim. né? Para comprar, porque era baratinho. E aí enchia o engradado e levava para casa. Sim, aí em alguns E rótulos... era uma delícia, doce pra ama. Eu lembro, tipo assim, na minha época... E ficava cheirando. Aquele lugar ali cheirava. A gente não comprava assim lá, mas eu lembro que passava a Kombi, né? Com a porta aberta, cheia de garrafinha, assim, aí você ia lá correndo. Era ele e depois foi aquele convenção, né? Isso. Agora na convenção, que tinha um monte que o cara passava... Então, mas o Joaninha, a gente ia lá comprar. Sim. E aí o rótulo era a homenagem a ela. Tem a foto dela até hoje, né? Em alguns rótulos tem a foto dela e um resumo da história dela atrás, sabe? Escrito. Sim. Então, são pequenas homenagens que fazem com que ela ainda seja lembrada, e esse documentário também é uma homenagem a ela. Foi o centenário dela no ano, né, que a gente gravou. Foi, né? Foi no centenário dela. Passado agora. Sim, foi 2024. Então, é muito bom a gente estar revivendo essa história nesse período que ela completa seus 100 anos de história. Que maravilha. E Taubaté não conhece, né?